Continuando o curso, né, de programação orientada a objeto com Java, vamos iniciar a aula sobre o algoritmo de Fibonacci, né? O que é o algoritmo em si, como implementar utilizando recursividade e loop. Dando uma relembrada, o que é o algoritmo de Fibonacci? Tem como os primeiros termos, né, os primeiros elementos 0 e 1, e cada termo na sequência é a soma dos termos anteriores. Então, se nós formos prestar atenção aqui, né, os dois primeiros elementos, 0 e 1, esse elemento aqui é a soma desses dois elementos anteriores, aqui, 0 e 1 mais 1 dá 1. Esse próximo elemento é a soma dos dois anteriores, que seria, no caso, 1 mais 1 dá 2, e assim sucessivamente. Vamos agora implementar o Fibonacci, né, utilizando recursividade. Vamos criar um projeto aqui no diretório. Na aula de Fibonacci, vou criar aqui esse projeto, eu vou chamar de Fibo. Ele cria duas pastas, né, o lib e o source. Eu vou criar aqui dentro mais um que eu vou chamar de fibo.java. Esse aqui vai ser uma classe, né, public class fibo. Eu vou criar um método public static de retorno int. Vai receber como parâmetro inteiro. Vou chamar ele de recursivo. Recebe inteiro como parâmetro. Retorna 0 só para ele parar de reclamar. E o que a gente vai fazer? Depois a gente vai retirar esse retorno 0, só para o editor parar de reclamar. A lógica principal é se o elemento passado for igual a 0, a gente vai retornar 0. Caso contrário, caso o elemento que eu quero saber o valor na sequência for 1, eu retorno 1. E nos demais casos, eu retorno a função recursiva, né, de Fibo, de n-1, mais recursivo n-2. Foi um erro de digitação aqui. Função recursivo de n-1 mais n-2. Vamos testar esse algoritmo. Então, aqui dentro do meu método main, da classe app, que foi criado automaticamente, né, eu vou manter só esse log aqui, vou criar um as, onde eu vou imprimir, né, for int de 0 até menor que 10 e mais. E eu vou fazer o que? Eu vou dar um system out, system out, onde eu vou imprimir a sequência do meu recursivo. Fibo.recursivo, valor de i. Eu vou anexar aqui um espaço e vamos rodar para verificar se ele vai fazer corretamente. Está compilando, né, e rodou a sequência para mim. Imprimiu 0, 1. Eu posso tirar esse print ln. Eu vou rodar de novo só para imprimir na mesma linha.
Ele imprimiu 0, 1, 1, 2, 3, imprimiu a sequência Fibonacci até 10 elementos. Eu vou fazer uma segunda versão desse meu algoritmo, uma versão um pouco mais enxuta ainda, vou chamar de Public Static. A questão do estático, como a gente viu na aula passada, tem a ver com o método pertencer à classe, não ao objeto. Nós vamos entender mais sobre isso na próxima aula. Eu vou tentar resumir isso aqui, o código de cima, em uma única linha, né? Eu vou fazer um retorno. Deixa eu fazer de uma maneira mais explícita. Se o n for menor que 2, ou seja, for 0 ou 1, eu retorno o próprio n. Caso contrário, dá para fazer uma única linha, mas eu acho que não vai ficar tão intuitivo. Caso contrário, eu retorno a chamada por recursivo. Nós formos testar isso aqui. Vou fazer agora. Eu vou dar só um system out aqui para quebrar a linha. Né? Eu vou colocar recursivo 2. E eu vou chamar o recursivo 2 aqui. Vamos rodar. Ele chamou o Fibonacci aqui em cima. Recursivo 2 e o recursivo 2. Eu preciso colocar uma quebra de linha aqui antes disso. Eu posso fazer assim, barra em. Ele vai quebrar a linha antes de imprimir o recursivo 2. E ele imprimiu o recursivo 2. Vamos fazer agora utilizando um laço de repetição, né? Sem usar recursividade. Né? Então, eu vou definir public static. Fazer como void. Eu vou imprimir dentro desse método, não vou fazer um retorno. Né? Um void eu vou chamar de loop. Eu vou definir a quantidade de elementos que eu quero imprimir. Eu vou definir o meu n está definido. Eu vou definir o valor anterior, que vai começar com 0. Eu vou definir o valor atual, que vai começar com 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um laço for, int, vai começar em 1 e menor ou igual a n, e mais. Faltou i aqui. E definição do meu for. Eu vou dar um system out. System out. Eu vou imprimir o valor da minha sequência, né? Que é o anterior. E eu vou fazer o meu anterior. Eu preciso de uma variável auxiliar aqui. Que vai receber a soma dos dois. Anterior mais o atual. Meu anterior vai receber o atual. O meu atual vai receber o alto. Vou colocar só um espaço. E vamos verificar se o algoritmo do loop está funcionando. Então, eu vou começar com a variável anterior 0 e a variável atual 1. Vou fazer um laço
que vai percorrer de 1 até n, né? Então, a primeira vez que vai percorrer, vai imprimir o anterior, que é 0. Depois ele vai somar os dois e vai incrementar o meu anterior com o atual, que passa para ser 1, e o atual com 2, e vai seguir nesse fluxo. Vamos testar aqui. Então, eu vou chamar agora, vou copiar esse print aqui, em vez de recursivo, eu vou chamar de loop. E eu vou chamar, como tenho o laço dentro do método, eu vou simplesmente chamar o método aqui. É diferente dos outros dois, que eu fiz um laço fora do método. Ele me retorna o Fibonacci de cada elemento. Aqui não, eu chamo um método que faz tudo lá dentro. Eu vou executar e vou verificar que deram exatamente os mesmos valores. Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3 até o 34. Recursivo 2, a mesma coisa. E o meu loop também deu o mesmo resultado. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o que é o algoritmo de Fibonacci, né? Como implementar o algoritmo de Fibonacci com recursividade. De novo, nós vimos a definição de método estático. Usamos recursividade com o for e implementamos também o Fibonacci no loop com for.